Olá, queridos irmãos e prezadas irmãs, bem-vindos, bem-vindas a mais um estudo de célula. Eu tenho certeza absoluta que nesta semana o Espírito Santo vai continuar ministrando aos nossos corações através deste texto de Tiago, capítulo 1, dos versos 1 a 12, através do qual o pastor Jefferson nos ministrou a seguinte mensagem: deixe a síndrome de Gabriela. Você sabe que Dorival Caymmi, ali nos idos da década de 70, ele poetizou esta síndrome em versos da sua canção, dizendo: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela, sempre Gabriela. Pois é, na verdade, quando nós abordamos o assunto do sofrimento, nós não estamos praticando conformismo com o mal, não estamos de alguma forma exercitando o masoquismo, sobretudo quando nós encaramos essa temática à luz da palavra de Deus. Se a canção ela traz, quem sabe até uma crítica a este conformismo de aceitar-se, e não apenas de aceitar-se, mas de render-se, quem sabe, às próprias limitações, quando nós olhamos para a palavra, há um universo que se abre de possibilidades de Deus, de tratamentos e de propósitos que se cumprem através das lutas, das tempestades e dos sofrimentos. Pastor Jefferson foi muito feliz ao abordar este texto, na verdade, praticamente uma carta que foi direcionada aos irmãos dispersos por conta da perseguição. Estavam sofrendo angústias, pressão social de um governo que de alguma forma já tentava desconstruir os valores cristãos. E então, recebemos esta ministração pautada praticamente em 3 momentos. Primeiro momento, o pastor Jefferson falou sobre atitudes ou causas, melhor dizendo, do sofrimento. Ou seja, o que gera o sofrimento? Será que o sofrimento ele é sempre gerado pelo pecado? Essa é uma pergunta a ser respondida nesse estudo, porque muitas pessoas, querido líder e prezada líder de célula, têm dúvidas acerca desse assunto. Alguns passam por sofrimentos e, de alguma forma, já pensam que estão pecando contra Deus. Claro, pecamos todos os dias, mas nem sempre há um pecado que possa ser plenamente associado a um sofrimento. Nem todo sofrimento ele é causado pelo pecado. Temos as principais causas desse sofrimento no estudo desta semana. Pastor Jefferson, ele falou, por exemplo, sobre o próprio pecado original. Sim, o pecado é uma das principais causas do sofrimento, porém não a única. Ele falou sobre a lei da semeadura, ou seja, cada semente produz segundo a sua própria espécie. Ele também falou dos ataques de Satanás, abordou a necessidade de disciplina e também disse que Deus nos capacita através do sofrimento. Eu aproveito para citar aqui uma frase de C.S. Lewis, quando ele diz que na felicidade humana, Deus ele sussurra, porém no sofrimento, Deus ele grita. Nesse primeiro momento, então você pode abordar esse assunto através desta primeira questão. Dentre as razões elencadas na mensagem que justificam o sofrimento, essas que eu acabei de citar, com qual ou com quais você mais se identifica hoje? Você tem passado por lutas e você acha que essas lutas são resultado do quê? Num segundo momento, nós vamos levar a célula a pensar que podemos sim ser instrumentos do alívio de Deus na vida de pessoas, principalmente pensando em ações muito pontuais, com aqueles que sofrem enfermidades, com aqueles que estão também necessitando de um apoio financeiro. Vocês ouviram no último domingo, no culto das 19h30, o nosso pastor titular, reverendo Emerson Patriota, ele fez um apelo para que a igreja toda se mobilize com a finalidade de ajudarmos o nosso irmão Marcelo Paes. Profissionais da área de saúde, de psicologia, enfim, empresários. A igreja se unindo, estamos aí em plena fase já de início de construção de 2 casas que vão abençoar 2 famílias que necessitam. É importante que você pense como célula. As redes honraram os seus pastores, louvado seja Deus por isso. O que podemos fazer neste final de ano para que pessoas sejam aliviadas de suas dores e de seus sofrimentos? Deus quer usar
a sua vida. E por fim, devemos refletir em célula sobre a importância de cultivarmos a alegria, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às lutas da vida. Aqui Tiago deixa muito clara esta palavra ao afirmar: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Como cultivar essa alegria em tempos difíceis, em tempos de pandemia, de necessidades e de dor? Entenda que a alegria não é um fim da vida. A alegria, ela não deve ser o alvo principal da vida. Você não foi criado para ser feliz, não em primeiro lugar. Você foi criado para a glória de Deus. Quando o propósito final é a glória de Deus, quando Cristo Ele é a nossa alegria não é uma circunstância, é a pessoa de Cristo Jesus, é a cruz vazia. Por isso, aqui a menção do texto de 1 Coríntios capítulo 15, no qual Paulo afirma para aquela igreja, ou afirmou para aquela igreja, que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e nós seríamos as pessoas mais infelizes da terra. Vale a pena ler com a célula também o texto citado pelo pastor Jefferson, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 3 e 4, quando ele ali afirma que tinha aprendido realmente a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, você pode se perguntar: pastor, qual é a recompensa para aqueles que em Cristo mantêm a alegria da salvação, mesmo em tempos de sofrimento? Qual é a recompensa para esses que superam essa síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Pois é, a recompensa é o próprio desfrute da comunhão com Deus e a felicidade que flui dessa intimidade. No verso 12, nós temos a expressão bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz. Essas pessoas encontram uma felicidade que transcende a circunstância, que transcende um relacionamento performático. E a Bíblia diz que essas pessoas, aleluia por isso, receberão a coroa da vida. Quero orar com você. Pai, obrigado por esse tempo. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado mesmo em meio às lutas e provações. Pai, que a alegria de Jesus, que a felicidade que flui da cruz vazia seja mesmo a nossa maior bem-aventurança e que isso nos mantenha firmes mesmo em tempos de dor, em tempos de sofrimento, porque Tu és a nossa alegria. Pai, nós não estamos fadados a um fracasso, a um destino incontrolável. Não vamos reverberar esta frase: eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não, porque somos transformados de glória em glória pelo agir do Teu Espírito em nós. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido líder, prezada líder, que a célula seja maravilhosa para a honra e glória do nome de Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.